existe sim a máquina de fake news e os robôs do Bolsonaro. Como eles identificaram essa oportunidade lá atrás, eles criaram todas essas contas e a partir dessas contas eles conseguem levantar as tags, eles conseguem fazer o escarcéu. Quando essas contas foram eliminadas, eles perderam 13,5 mil seguidores. Só para vocês terem uma ideia de como esses caras articularam contas falsas, mas não pensem que todas as pessoas que apoiam o Bolsonaro são robôs. Ele tem apoio. Apesar de que esse apoio seja o gado digital, ele tem apoio. Para que não fique aquela ideia de que só é gado e chegar lá em 2022... que eu não imagino nem que ele vai ser candidato depois de tudo isso que ele aprontou, mas chega nas urnas o cara ganha. Como assim era só robô? Não era só robô. O discurso dele é um discurso que deu certo, principalmente porque o nosso povo estava sedento por vingança. E o nosso povo acabou vingando do nosso próprio povo ao eleger Bolsonaro para ferrar. Ao eleger o Bolsonaro para ferrar o PT, cidadão de bem... Claro, o cidadão de bem suicidou, porque o cidadão de bem negou a existência do vírus e morreu. Muitos morreram. O eleitor do Bolsonaro, que era classe média, tá comendo ovo. Então, assim, acabou que o Bolsonaro veio para ferrar o próprio eleitor do Bolsonaro. Antes de sair do Brasil, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa produtora de cinema, trabalhei em várias campanhas políticas, trabalhei na campanha política do Aécio, do Itamar, trabalhei na campanha política da Dilma, trabalhei na campanha política do Patrus, exatamente por causa dessa dedicação minha à técnica, à tecnologia. Depois que eu saí do Brasil e fui para a Inglaterra, eu comecei a focar em política. Estudei bastante coisa relacionada à política e comecei a ter essa noção. Quando eu vejo gado, eu tenho paciência com gado, as pessoas ficam com raiva porque eu tenho paciência com gado, mas eu sei o que é ser analfabeto político, porque eu era analfabeto político há bem pouco tempo atrás. Eu focava somente na minha área de interesse, que era a área de tecnologia de informação e eletrônica, e não estava nem aí, estudava muita coisa de cinema, mas sempre de forma técnica, como editar, como filmar, mas não estava nem aí para política, eu não entendia nada de política. E eu vou contar para vocês uma coisa, se eu não tivesse saído do Brasil, por questões óbvias, eu poderia estar hoje na equipe do Carluxo. Porque veja bem, a pessoa que trabalha na equipe técnica, ela não tem nem noção de que esses caras estão destruindo o Brasil. Ele é um técnico, ele é um operador, é como se fosse um garçom que não sabe cozinhar, ele só entrega o prato. E quando eu expliquei isso para o Júlio Beraldi, que é um grande amigo meu, ele não entendeu, mas agora para explicar de uma forma simples, Júlio, é o seguinte: quando você está na técnica, você nem sabe que o que você está fazendo é uma coisa maléfica para a sociedade. Você não entende de política. Você é simplesmente um cara que saca como que você liga um computador, como que você faz uma rede de computadores, como você edita um vídeo, como que você ilumina para filmar. Ah, mas qual que é a diferença de um senador para deputado? Essa é uma pergunta para vocês terem uma ideia que eu fiz em uma das campanhas. Eu não sabia a diferença de um senador para um deputado. E como eu trabalhava numa equipe de Belo Horizonte que se tornou o MBL e no início das campanhas contra o Brasil, eu fui convidado para participar do grupinho que depois virou o MBL, eu certamente hoje estaria no time do Carluxo. Eu não aceitei participar do time que se tornou o MBL, primeiro porque eu já estava fora do Brasil, e segundo porque eu já tinha começado a estudar política e já estava percebendo que o que estava acontecendo era para derrubar a Dilma, para tomar o pré-sal. Mas antes eu era um analfabeto político, e se vocês procurarem a minha postagem que eu fiz quando começou o escândalo do Joaquim Barbosa, vocês vão me imaginar que é outra pessoa, porque eu achei mesmo que Joaquim Barbosa estava fazendo justiça. Eu achei que o Joaquim Barbosa, nossa, um negro no STF prendendo bandidos, não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então eu falo hoje, a minha dedicação e a minha paciência e o meu carinho com o gado é porque eu sei o que significa não ter a mínima noção do que está acontecendo. A diferença é que por coincidência, eu me distanciei da técnica e aprofundei nessas teorias, porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu comecei a estudar essas coisas. Mas nem todos seguiram o mesmo caminho. Muitas pessoas ainda acham que sabem tudo de ciências políticas e economia, mas estudaram, por exemplo, uma área completamente diferente. Por exemplo, o senhor Osgado, me parece que ele é da área de química e ele acha que entende tudo de ciências políticas e economia. E assim são várias pessoas que
estão aí economistas de Facebook, e tá aí o Carluxo, que inclusive poderia fazer um canal na internet, o canal do Carluxo, como fazer uma fábrica de fake news.